Certo, vamos direto ao ponto. Os números ao redor da inteligência artificial estão começando a parecer algo de ficção científica. Pegue a Nvidia, por exemplo, o coração da coisa toda. Atingiu um valor de mercado de 5 trilhões de dólares. 5 trilhões. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. Para ter uma ideia, isso é 5 vezes o valor de todas as empresas da Bolsa Brasileira, somadas. É impressionante. E não para por aí, né? A OpenAI, que criou o ChatGPT, avaliada em $500 bilhão. $500 bilhão. Mesmo projetando um prejuízo bilionário. A projeção para 2025 é de 27 bilhões de prejuízo. E tem a Palantir. As ações subiram 2.500% desde 2020. E hoje é negociada assim a 400 vezes o lucro. Não é à toa que as buscas por bolha de A no Google dispararam. Exato. A grande questão que fica no ar é: a gente está vendo o começo de uma nova era ou só o maior castelo de cartas da história prestes a desmoronar? Essa é a pergunta de múltiplos trilhões de dólares. E para a gente começar a responder, a gente precisa olhar para trás, sabe? A história dos mercados é, no fundo, uma repetição de padrões. Ganância, medo, euforia, pânico. Para entender a loucura de hoje, precisamos revisitar as loucuras do passado. E para a gente começar essa viagem no tempo, primeira parada, Holanda, 1636. A famosa tulipamania. A Holanda, na época, era uma superpotência, né? Um lugar de muita prosperidade. E nesse ambiente, as tulipas viraram o símbolo máximo de status. E não era qualquer tulipa. Eram as variedades raras, com cores vibrantes. Era algo, assim, inimaginável hoje. Chegou ao ponto de um único bulbo de uma tulipa chamada Semper Augustus valer o mesmo que uma mansão nos canais de Amsterdã. Uma mansão. Exatamente. E o mais incrível é que a euforia se espalhou por toda a sociedade. Não eram só os ricos. Artesãos, comerciantes, gente comum. Todo mundo vendendo casa, terra, o que tivesse para entrar nesse mercado. Eles negociavam contratos, né? Nem era flor de verdade. Isso. Esse é o detalhe crucial. Eles negociavam contratos futuros de bulbos que ainda nem tinham sido plantados. Era pura especulação, baseada na crença de que sempre haveria alguém disposto a pagar mais caro amanhã. Ok, a euforia era clara, mas o que me intriga é: ninguém percebeu que era uma loucura. Nenhuma voz da razão dizendo, pessoal, calma, são só flores. Havia, mas essas vozes eram completamente abafadas pelo barulho do dinheiro fácil. E aqui está um ponto-chave de toda a bolha, sabe? A racionalidade individual é engolida pela irracionalidade coletiva. A lógica é substituída pelo medo de ficar de fora, o famoso FOMO. Claro, se o vizinho ficou rico com isso, por que eu não vou ficar? Exato. Quando seu vizinho, que era carpinteiro, fica rico plantando dinheiro, a tentação de fazer o mesmo é quase irresistível. Entendo. É uma bola de neve de ganância. Mas toda festa tem um fim. Como algo assim quebra? O que acontece no dia em que a música para? O momento da quebra foi assustadoramente simples. Silencioso. Em fevereiro de 1637, num leilão de tulipas na cidade de Haarlem, aconteceu um impensável. Ninguém comprou. Ninguém apareceu para comprar. Nenhum lance. O silêncio naquela sala foi o estopim do pânico. A notícia se espalhou como fogo. De repente, todos queriam vender e ninguém queria comprar. Em uma semana, os preços dos contratos desabaram 90%. Que desastre. E a ironia mais cruel é que justamente quando a bolha financeira estourava, as flores de verdade começaram a brotar da terra. E aí todo mundo teve que encarar a realidade de que tinham arriscado fortunas por algo bonito, sim, mas comum, e que murcha em poucos dias. A lição, então, é que o problema nunca foi a tulipa. A flor continuava sendo bonita. O problema era o preço, que estava totalmente desconectado da realidade. Perfeito. A desconexão entre preço e valor real. Essa ideia de desconexão me lembra demais a euforia dos anos 90 com a internet. Parecia que qualquer empresa com um .com no nome valia milhões, mesmo sem vender nada. É exatamente a mesma lógica. A narrativa era poderosa.
A internet vai mudar o mundo. E ela mudou. Mas no caminho, essa narrativa foi usada para justificar qualquer absurdo. Temos o exemplo clássico da Pets.com. Ah, sim, o fantoche de meia. Isso, gastaram uma fortuna em marketing comercial no Super Bowl, só que eles perdiam dinheiro em cada saco de ração que vendiam. Porque a entrega era grátis e o produto era pesado. A física básica contra o modelo de negócio. É uma comédia trágica. E a Webvan investiu US$1 bilhão construindo centros de distribuição gigantes e automatizados. Antes mesmo de provar que as pessoas queriam comprar verduras pela internet naquela época. Exatamente. Ambas faliram espetacularmente. E no meio dessa euforia toda, a voz da razão era de Warren Buffett. Que foi chamado de dinossauro ultrapassado. Foi ridicularizado porque ele se recusava a investir em ações de tecnologia. A lógica dele era incrivelmente simples. Ele não investia em empresas que não davam lucro ou que ele não entendia como dariam lucro no futuro. Tem aquela frase dele, né? Prefiro perder uma oportunidade do que perder dinheiro. É a mentalidade que define ele, o oposto do FOMO que dominava a época. E essa mesma habilidade de ver a desconexão entre o preço e a realidade foi o que o Michael Burry fez em 2008, certo? Precisamente. Ele olhou para o mercado imobiliário e viu o mesmo padrão das tulipas, os bancos dando hipotecas para pessoas sem renda, sem emprego. Crédito infinito e irresponsável. Isso. Os preços das casas subindo sem parar, não porque o valor real estava aumentando. Ele percebeu que era um castelo de cartas e apostou contra o sistema inteiro. E provou que estava certo. Essa mentalidade de procurar a desconexão é o que nos traz, para hoje, para o debate sobre IA. Certo. Então vamos aplicar essa lente. Onde estão as possíveis desconexões no mercado de IA hoje? Qual é a nossa hipoteca subprime? A estrutura parece se apoiar em 3 pilares: os chips da NVIDIA, os data centers da Microsoft e Amazon e as empresas de IA, como a OpenAI. Onde está a fragilidade? A maior vulnerabilidade, o ponto único de falha de toda essa estrutura, está na base, na fabricação dos chips. A NVIDIA projeta, mas não fabrica. Exato. Quase todos os chips mais avançados do mundo são feitos por uma única empresa, a taiwanesa TSMC. Em uma única ilha. Isso é assustador. A China considera Taiwan parte do seu território. Uma crise geopolítica ali poderia literalmente desligar a economia digital do Ocidente, da noite para o dia. E não há um plano B viável a curto prazo. A complexidade de construir uma fábrica dessas é astronômica. Estamos falando de processos que manipulam componentes 20 mil vezes menores que um fio de cabelo. Leva décadas e centenas de bilhões para replicar, né? Exato, e o conhecimento acumulado. A Samsung tenta competir, mas ainda tem problemas de qualidade, uma taxa de defeitos muito maior. Então, sim, todo o futuro da IA ocidental depende da estabilidade de uma pequena ilha. Mas mesmo deixando esse risco existencial de lado, os números sozinhos já parecem um pouco delirantes. Se a OpenAI tem 800 milhões de usuários, mas só 6% pagam, e ainda projeta prejuízo bilionário, de onde vem o dinheiro para comprar tanto chip caro da NVIDIA? A conta não fecha. Essa é a grande pergunta, e a resposta é um tanto circular. Circular. Como assim? Quando você rastreia o fluxo do dinheiro, percebe um padrão curioso. A Microsoft investe bilhões na OpenAI. A OpenAI usa boa parte desse dinheiro para comprar capacidade de computação da Microsoft. Ah, entendi. A NVIDIA investe em dezenas de startups de IA que então usam esse capital para comprar chips. Da NVIDIA. Então, peraí. É como se eles estivessem usando o dinheiro da NVIDIA para dar o dinheiro de volta para a NVIDIA e, no processo, a receita da NVIDIA sobe e o valuation da startup sobe. Você captou a essência. O dinheiro mal sai do prédio, mas no papel parece um crescimento orgânico gigantesco. Isso levanta uma questão fundamental. Quanto da demanda explosiva por chips é real e quanto é, digamos, fabricada por esse ciclo de investimentos? Exatamente. E os gargalos não são só financeiros ou geopolíticos, são físicos. O próprio CEO da Microsoft admitiu que o maior limitador para IA hoje não são chips, é energia. Energia.
Os data centers consomem quantidades obscenas de eletricidade. E a projeção é que essa demanda quadruplique até 2030. De onde vai vir toda essa energia? É um problema do mundo real que o mercado financeiro parece ignorar. E tem outro detalhe, escondido nas entrelinhas. As empresas dizem que a vida útil de um chip do NVIDIA é de 4 a 6 anos. Ok. Mas na prática, com a NVIDIA lançando uma geração nova muito mais potente a cada 12 ou 18 meses, os modelos antigos ficam obsoletos muito mais rápido. A vida útil real é de talvez 1 ou 2 anos. Peraí, 1 ou 2 anos, não 4 a 6. Isso muda completamente o cálculo de custo a longo prazo. Muda tudo. Significa que o custo para se manter na vanguarda é brutalmente maior do que o mercado está precificando. Exatamente. O custo de reposição e atualização dessa infraestrutura vai ser muito maior do que o previsto. Ok, o cenário que você pinta parece sombrio. Dependência geopolítica, fluxo de caixa circular, gargalos físicos. Mas, para ser justo, os defensores dessa alta toda dizem que a IA não é uma tulipa. A Microsoft dá lucro, a Nvidia dá lucro, não é a Pets.com, certo? E esse é um ponto fundamental. Existem diferenças cruciais em relação à bolha.com e é importante reconhecê-las. A primeira, como você disse, é a lucratividade. Nvidia, Microsoft, Google não são só ideias num guardanapo. São algumas das empresas mais lucrativas da história. O lucro da Nvidia cresceu na mesma proporção meteórica que as ações. Elas têm produtos reais, clientes reais. E lucros recordes. A segunda diferença é a taxa de adoção. No auge da bolha.com, em 2000, só 4% da população mundial usava a internet. E hoje com IA. Hoje, estima-se que 12,5% da população mundial já usa alguma ferramenta de IA. A utilidade é mais imediata, a adoção é muito mais rápida. E tem a questão do mercado de IPOs, de novas empresas abrindo capital, que também é diferente, né? Sim, em 2000, no auge da euforia, tivemos mais de 500 empresas abrindo capital nos Estados Unidos. Era uma febre. Para 2025, a projeção é de apenas 56. 10 vezes menos. Isso sugere que não temos uma euforia pulverizada, mas sim uma enorme concentração de capital em poucas empresas gigantes já estabelecidas. Entendi. São empresas de verdade, com lucros de verdade, menos especulação e mais investimento em gigantes. Mas, por outro lado, a narrativa, a retórica do desta vez é diferente e que a IA vai revolucionar a humanidade, isso soa familiar demais. E essa é a semelhança mais assustadora. A narrativa é idêntica. Em toda a bolha da história, a justificativa para preços absurdos é sempre uma nova tecnologia que supostamente invalida as velhas regras. Nas tulipas, elas eram o novo ouro. Na internet, era a nova economia. Hoje é a revolução da IA. A história não se repete, mas ela rima. E essa rima está muito alta agora. E, além da narrativa, temos o famoso indicador Buffett, que parece estar piscando em vermelho vivo. Exato. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o sinal é alarmante. O indicador Buffett compara o valor total do mercado de ações de um país com seu PIB. Historicamente, acima de 100% já é um alerta. Em 2000, no pico da bolha.com, bateu 140%. Em 2007, 110%. E hoje? Hoje, nos Estados Unidos, essa proporção está acima de 200%. É o maior nível da história. 200%? Isso indica uma desconexão profunda entre a euforia do mercado financeiro e a realidade da economia produtiva. É o sintoma clássico de uma bolha. Então, esse é o dilema. De um lado, tecnologia real, empresas lucrativas, produtos com adoção massiva. Do outro, avaliações estratosféricas, uma cadeia de suprimento que é um fio da navalha, gargalos físicos e indicadores históricos gritando perigo. Nesse cenário, o que os nossos profetas das crises passadas, o Burry e o Buffett, estão fazendo? Eles estão jogando de acordo com seus históricos.
Michael Burry, que viu a crise de 2008 chegando, está apostando milhões na queda da Palantir e da Nvidia. E agora ele só gerencia o próprio dinheiro, né? Isso que é o fascinante, ele não tem mais a pressão de clientes nervosos. É a aposta mais pura possível. Se estiver errado, ele perde a própria fortuna. Se estiver certo, a glória é só dele. E o Warren Buffett, o dinossauro que ficou de fora da festa nos anos 90. Tá fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Mais uma vez, fora da festa, a empresa dele, a Berkshire Hathaway, está sentada sobre a maior reserva de caixa da sua história, 382 bilhões de dólares. Ele está acumulando dinheiro, esperando. Exatamente. Em vez de comprar ações a preços que ele considera absurdos, ele está acumulando caixa esperando pacientemente por uma crise, por uma correção, por uma oportunidade em que os preços voltem a fazer sentido. O que nos leva de volta ao começo. A IA. Assim como a internet, sem dúvida vai transformar o mundo. A tecnologia tem um valor inegável. A questão fundamental, como na história das tulipas, não é se a tecnologia é valiosa, mas qual o preço justo a se pagar por ela. E diante de tudo que a gente conversou, a pergunta que fica é: estamos presenciando o nascimento de uma nova era de prosperidade ou apenas assistindo a uma velha história sobre euforia e excessos financeiros com novos e fascinantes protagonistas?